Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos por um instante, por favor. Querido Deus, antes de qualquer coisa eu quero te agradecer por estar aqui no teu santuário. A sua palavra diz, ó Deus, que o Senhor escolheu, que o Senhor santificou, que o Senhor nomeou este lugar para que pudéssemos vir aqui para adorar-te na beleza da sua santidade. Este lugar que o Senhor escolheu, aqui se devem trazer os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas alçadas, as ofertas pacíficas, e apresentar a ti neste lugar. Obrigado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou o pastor Joaquim Coelho. Faz muitos anos que o Senhor me chamou, finalzinho de 77. Estava no interior, na roça, trabalhando com a minha enxada. Aí o Senhor apareceu para mim lá, aquela luz muito grande. E o Senhor disse, vem, você vai conhecer o meu nome e vai pregar a minha palavra. Eu sei que tem muitos irmãos aqui, que são homens de Deus, eloquentes, de grande conhecimento, que tem uma pregação tremenda. Mas eu também fui chamado, né? Eu sou um dos tais, que estou aí pregando a palavra do Senhor. Ele me chamou no finalzinho de 1977. Aí foi lá no final de 78 que eu comecei a caminhar, realmente, pregando a palavra do Senhor. E o primeiro púlpito que serviu para mim de altar foi uma sepultura. Eu estava dentro de um cemitério acompanhando, o sepultamento do pai de um amigo meu. E ali o pastor que ficou de vir aquele dia não veio. Aí ele olhou para mim e disse, você tem uma Bíblia aí, não tem? Eu disse, tenho. Então é você mesmo. Resultado, irmãos. Eu não tinha pisado o pé numa igreja evangélica desde os 9 anos de idade. E naquele dia, eu preguei dentro de um cemitério. Eu tinha ganhado uma Bíblia, e dentro de 3 meses, eu tinha lido ela 3 vezes completa. É muito bom quando a gente lê a palavra de Deus. Porque eu aprendo assim com Deus. Todos os livros que a gente estuda num seminário, você vai fazer lá o básico, você vai fazer o seu pastorado, você vai fazer o seu bacharelado. Tem tantos livros, mas só aponta a fonte para você e não mata a tua sede. Agora, quando você chega na Bíblia, ali ela vai saciar realmente a tua sede. Então, meu filho, minha filha, leia a Bíblia. E foi ali o primeiro lugar que eu preguei. Preguei, fiz um apelo, cerca de 12 pessoas levantaram a mão, aceitou Jesus, e eu nem tinha ido numa igreja evangélica ainda. Mas já estava pregando, né? E é assim que Deus faz. E desde então, até o presente momento, eu estou aí, caminhando, seguindo em direção ao meu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Estou caminhando. Sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional há quase 10 anos. Sirvo ao Senhor Jesus há cerca de 36 anos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha esposa, missionária Cristina, também prega a palavra de Deus, ora, me acompanha no trabalho do Senhor. Sou vice-presidente da Igreja Congregacional lá em Itaúna, em São Gonçalo. O pastor-presidente é o Dr. Júlio César Maia, que é o vice-presidente da OAB, mas um servo de Deus, um homem de Deus muito humilde, por sinal. E ali eu estou ajudando aquele jovem pregador a fazer o trabalho do Senhor. E já vai para quase 10 anos que estamos ali ajudando e servimos ao Senhor desta maneira. Seguimos, prosseguimos, caminhando, pregando o Evangelho do Senhor. E eu quero, irmãos, que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, que fala sobre o juízo final. É uma palavra até um pouco assim difícil de se pregar. Se ouve muito poucos pregadores tendo a ousadia de pregar esta palavra. Mas Deus, no ano de 1992, Ele me deu esta palavra num culto. E hoje o Senhor está trazendo de novo essa palavra aqui.
Diz assim a palavra de Deus: o juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Tome seus assentos por um instante, por favor. Glórias a Deus. Igreja do Senhor Jesus, eu quero a sua atenção, por favor. É muito importante esse momento, nós darmos ouvidos ao que o Senhor fala. E nesses últimos dias, queridos irmãos, eu tenho para mim que está cumprindo a palavra que o Senhor falou por meio do profeta Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não é o caso desta igreja. Porque dá para se ver claramente quando entramos neste santuário, dá para sentir o cheiro do Espírito Santo nesse lugar. Mas hoje de manhã tivemos uma reunião onde tratamos assuntos e chegamos a um ponto em que se deve pregar a palavra de Deus. O que hoje, nesses últimos dias, está começando a desaparecer. Eu costumo dizer que muitas vezes estão tirando os altares de Deus e estão colocando palanques no lugar. Eu me lembro que a Bíblia fala de um homem chamado Acás, que era o pai do rei Ezequias. A Bíblia diz que esse homem foi tão mal diante dos olhos do Senhor, que quando ele foi lá para Damasco, ele viu um altar muito grande. E ele então mandou fazer um altar semelhante àquele que ele viu em Damasco. E mandou trazer esse altar lá para Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, ele removeu o altar do Senhor, que Salomão havia feito conforme a planta que Davi havia dado para ele. Então ele removeu o altar do Senhor e colocou o altar que ele trouxe de Damasco. Mas uma coisa eu aprendi na palavra de Deus: ninguém tira ou pode tirar aquilo que Deus colocou. Ninguém. E o fim do rei Acás foi uma morte muito triste. E por fim o seu filho Ezequias acabou assumindo um governo de um reinado falido, sem exército, sem família, o santuário de Deus fechado. E então, para ele reerguer aquela situação, ele teve que fazer uma aliança com Deus. Então isso que eu quero dizer para vocês, que hoje estão tirando os altares de Deus e estão colocando palanques no lugar. A Bíblia diz para mim que altar é lugar de sacrifício. E nós lemos na palavra de Deus algo muito sério sobre o dia do julgamento final. Acredito eu que nunca houve nessa terra uma reunião tão grande como acontecerá no dia do juízo final. Porque esta reunião do juízo final será a reunião mais fedida da história. Porque lá em Daniel, no capítulo 12, a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. E no dia do juízo final, diz a Bíblia que o inferno dará os seus mortos. Imagine como deve ser aqueles que se levantarem do inferno. A Bíblia diz que no dia do juízo final, a morte dará os seus mortos. E todos
grandes e pequenos, ricos e pobres, sem cor, sem raça ou distinção, todos estarão ali, diante daquele que está sentado sobre o trono. A Bíblia nos apresenta uma situação muito séria. Enquanto nós estamos aqui, nós temos a condição de mudar o destino da nossa história. Porque no dia do juízo final, querendo ou não, todos que não têm o nome escrito no livro da vida vão ter que se apresentar diante de Deus. No presente momento, Deus dá oportunidade para o homem escolher. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 17, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância do homem, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto ele já tem determinado um dia em que com justiça ele há de julgar esta peleja. No dia do juízo final, irmãos, vai ser um dia muito triste para muitas pessoas. Enquanto a igreja vai estar no trono de Deus, sentado juntamente com ele naquele trono, diante do trono, vai ter um mar de gente que some de distância. E diante do trono de Deus, as pessoas que estiverem ali, eles vão estar com a sua consciência, lembrando de todas as oportunidades que eles tiveram. Vão estar com a sua consciência em perfeito estado, lembrando de tudo quanto eles fizeram aqui nesta terra. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. E o que mais irá martelar a mente destas pessoas foi o fato de não terem sido fiéis ao Senhor Jesus, como a palavra de Deus ordenara. Hoje, no presente dia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é pregada, ela é anunciada, aceita por muitos e rejeitada também por uma quantidade muito grande. Porém, no dia do juízo final, a Bíblia diz que este livro, ele vai estar lá, como testemunha que ele foi anunciado a todas as pessoas aqui nesta terra. No dia do juízo final, a Bíblia diz que Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. Quando a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, isso não é brincadeira, gente. Isso é um caso muito sério. Há muitas pessoas que hoje, estando dentro da igreja, já foi profetizado aqui hoje, pela boca dos que louvam ao Senhor, que o Senhor Jesus está voltando. O Espírito Santo está dizendo, Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está voltando. Porém, eu não sei o que acontece com o povo dos nossos dias. A igreja de Deus nessa terra, ela está passando por uma fase muito difícil. Há uma frieza espiritual muito grande que está envolvendo a igreja do Senhor Jesus. Isso está profetizado em Mateus capítulo 25. Está profetizado sobre a parábola das 10 virgens. Que todas elas tosquenejaram e adormeceram. Mas o que mais me chama a atenção é o que está no capítulo 24, no versículo 13, que diz que por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então hoje se prega o Evangelho, e o Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
E o Espírito Santo está falando: meu filho, minha filha, se a tua alma está vazia, venha para a casa de Deus. Se a sua alma está com sede, venha para o santuário. Sacia a sua fome, sacia a sua sede. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 8, há muitas pessoas que sonham que estão servindo a Deus. Há muitos que sonham que estão servindo ao Senhor. E quando despertam do sonho, suas almas estão vazias. E ninguém deve se apresentar a Deus de mãos vazias. Mas o que Deus quer ver na minha mão naquele dia, pastor? Primeira coisa que Deus quer é se o seu nome está no livro da vida ou não. Porque no dia do juízo final, queridos irmãos, todos aqueles que não foram arrebatados, preste muita atenção nisso, todos aqueles que não foram arrebatados, todos aqueles que no período da grande tribulação não resistiram, todos aqueles que na grande tribulação não resistiram à ordem da palavra que permaneceu dentro deles, eles resistirão à besta, resistirão ao anticristo, resistirão ao falso profeta. E quando findar a grande tribulação, eles ainda terão a chance. Como disse o apóstolo, que o anjo disse a ele: quem são esses que vêm de grande tribulação? Que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, preste muita atenção, que após o arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação sobre a terra. E após a grande tribulação, então diz a Bíblia que o milênio será instalado nessa terra. O milênio é a última dispensação de paz da parte de Deus para com o homem. Porém, quando completar os 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto. Ele será preso por 1000 anos. Mas quando ele for solto, diz a Bíblia que ele vai conseguir enganar todas as nações da terra. Todos os exércitos ele vai ajuntar para grande peleja contra o Senhor. E diz a Bíblia que neste tempo, nesta época, nesse período, diz a Bíblia que choverá fogo do céu e destruirá tudo que tem vida sobre a face da terra. Quando isso acontecer, aí então a Bíblia diz, queridos irmãos, que aparecerá o sinal do grande trono branco. Aí o apóstolo João escreve: e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Quem está sentado sobre aquele trono? O Senhor. A Bíblia diz que quando ele viu o Senhor assentado sobre o trono, diz a Bíblia que este céu, preste atenção, o céu passou com um grande estrondo, e a terra e as obras que nela há foram queimadas. O texto bíblico diz que a terra desaparecerá. Essa terra foi criada no princípio. Lá em Ezequiel 28, versículo 13, ela é conhecida como o jardim de Deus. Ela foi no singular, os céus e depois a terra. Essa terra tem aí talvez os seus milhões ou quem sabe bilhões de anos. Porém, diz a Bíblia que esta terra está reservada, depois do pecado, para o juízo de Deus. Agora, quando a terra passar, quando o céu não existir mais, aí o julgamento vai ser no ar. Preste muita atenção agora. Porque tem muita gente que acha que Deus esquece. Deus, na verdade, esquece quando nós aceitamos a Jesus e permanecemos com Cristo. Aí os nossos pecados vão para o esquecimento. E disse Deus: já não me lembrarei mais. Porém, a Bíblia diz, se o homem não se arrepender, aí a situação será muito séria. Porque no dia do juízo final, irmãos,
vai estar aqueles crentes. Eu quero falar para o povo evangélico primeiro, porque aquele que não subiu com Cristo vai ficar. E se ele ficou é porque ele não estava pronto para subir. E se com a graça do Espírito Santo ele não conseguiu subir, imagine no período da grande tribulação, em que o Espírito Santo não vai interferir na situação da humanidade. Então a Bíblia nos aponta uma situação que muitas pessoas, naquele dia, Deus vai olhar e vai lançar em rosto a incredulidade de tais pessoas. Porque no dia do juízo final, que começar o julgamento pelas obras, a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Deus não tem pressa em executar o seu julgamento, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus é eterno, tempo é para nós. Naquele dia, Deus vai lançar em rosto aqueles crentes que muitas vezes enganaram seus pais, dizendo que ia para a igreja. Vai ter uma vigília, mãe. Ô pai, vai ter uma vigília e eu vou lá para aquela vigília. Aí, em vez de vir para a vigília, ia para o baile funk. Escondia a Bíblia na casa do amigo, da amiga. Trocava a roupa de crente por uma roupa diferente, para ninguém conhecer. Ia para o baile funk. Passando a noite inteirinha dançando, bailando, chacoalhando o esqueleto para lá e para cá. Aí quando chega no dia seguinte, e aí minha filha? Ah, mãe, Deus usou o pastor, foi uma benção, até profetizou, foi uma maravilha só. Mas no dia do juízo final, lá no livro do profeta Malaquias, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Todas as obras dos crentes estão escritas ali. Há muitas pessoas que não têm o temor de Deus e saem para as noitadas. Eu conheci um irmão aqui no Rio de Janeiro, que toda época de carnaval, meus queridos irmãos, ministros, aquele irmão chegava e desaparecia da igreja. Era 3 dias e 3 noites que ele pulava, ele bebia, ele prostituía, ele adulterava, ele cheirava, ele fazia tudo que Deus proibia. Todo ano era a mesma coisa. Aí um certo dia, aquele irmão chegou para mim e disse: pastor, ora por mim, pastor. Eu disse: eu tenho uma oração para você, meu filho, vem cá. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, está dizendo: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça com que foi santificado. Se pela lei de Moisés, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, você morreria sem misericórdia, agora julgue você, qual é o castigo que você merece. Esta é a oração que eu faço por você. Eu quero dizer para vocês que tem muitos crentes que perderam a vergonha, deixaram de servir a Deus, aí acha que Deus mudou. Deus não mudou, meus irmãos. Deus não muda. Eu não mudo, diz o Senhor. Hoje nós vemos muitas igrejas que abriram a porta. Deus tira o povo do Egito. Mas tirar o Egito do coração do povo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Aí o Satanás bota a novela lá na televisão e vai lançando os seus engodos. Engodo é aquela sementinha que a gente vai colocando ali para o passarinho acostumar. E quando ele acostuma a comer, a gente bota um arapuca ali, sabe? E ele vem comendo, e quando ele vê aquele monte de comida, ele diz: opa, achei comida de graça. E quando ele entra ali, a arapuca cai sobre ele. Está preso. E hoje Satanás está usando aí
vários canais de televisão que dizem-se até ser evangélicos e está botando novelas mundanas ao extremo dentro do lado crente. Aí o crente deixa de vir para a igreja, deixa de vir para o santuário, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque está adorando a Baal. Está adorando ao diabo. Ah, pastor, mas é só uma novelazinha. Ah, você está tratando com carinho essa novelazinha? Que nem aquele crente que desvia do evangelho, ele diz, hoje eu estou esgotado, eu tenho que tomar umazinha. Um crente, pastor, quando ele expressa, estou esgotado, é porque a alma dele está vazia do Espírito Santo. Crente não pode ter esgotamento. O que é esgotamento? Esgotamento é esvaziamento. Leia o que diz lá em Naum, no capítulo 2, versículo 10. Você não pode estar esgotado, senão você vai ficar desmoronado e vazio e abatido. Então no dia do juízo final, Deus vai pegar aquele crente e vai dizer, vem cá meu filho. Você lembra daquela câmara que o Steven Spielberg criou lá uma ficção, a Super 8? Pois a do meu Deus é Super 10 milhões. Que vai enxergar tudo o que você faz. Pode ser no escuro, pode ser atrás de quatro paredes, pode ser no escondido. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lá em Provérbios 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Você pensa que Deus não está vendo? Hoje, o que está acontecendo hoje? Deixa eu falar com uma certa sabedoria, porque temos criancinhas aqui dentro. Hoje, crente mal começa a namorar e já quer viver a vida de casado. Ah, pastor, mas nós vivemos numa era moderna. O senhor é quadrado. Graças a Deus que eu sou quadrado. Eu não me movo com facilidade. Crente redondo, mal toca a mão nele, ele sai ladeira abaixo. Hoje o crente esquece da palavra de Deus que está dizendo que Deus vai julgar todas estas coisas. A balança de Deus, ela é infalível. Você já leu na sua Bíblia? Jó capítulo 31, versículo 6. Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Está pensando que Deus não vê, irmão? Quando os desejos invadem a mente do crente, desejar uma coisa e cometer o pecado é outra. Quantos crentes que estão que nem Onã, pecando no ato da masturbação? Ah, pastor, mas ninguém está vendo. Como ninguém está vendo? Aquele que fez o olho não vê. Você está querendo dizer que Deus não enxerga? O mundo aí fora está usando o corpo do homem e da mulher para fazer o ser humano pecar. Eles se esquecem que um dia Deus irá pedir conta a todas estas coisas. Deus vai pedir contas, querido, do que você fez e do que você deixou de fazer. Hoje o jovem, olhe bem, hoje jovens, chegam a uma certa idade e olha para o pai e para a mãe e diz, mãe, eu quero ir embora de casa. Mas meu filho, você tem tudo aqui. Não, eu quero ir embora. Sabe por que o jovem quer ir embora de casa? Mal completou uma certa idade. Porque dentro de casa ele não tem liberdade para pecar. Foi isso que aconteceu lá em Lucas no capítulo 15. A parábola do filho pródigo, que para mim não é uma parábola. Porque lá o Senhor disse, certo pai tinha 2 filhos. O mais jovem chegou para o pai e disse, meu pai, me dá a parte da herança que me pertence porque eu quero ir embora.
Dentro de casa ele tinha sua alma vazia. Ele não tinha liberdade para pecar. E hoje, quantos jovens que querem trazer o pecado e botar dentro do quarto da mãe, botar dentro do quarto do pai, até usar a cama do próprio pai e da mãe para pecar dentro do lar. Isso Deus não aceita. Os pais que servem a Deus jamais podem abrir mão para esse tipo de coisa. Aí quando chegar no dia do juízo final, vai estar aquele crente lá diante do trono, e vai estar aquele irmãozinho lá que ninguém dava nada por ele, lá no trono sentado com Jesus. Aí ele vai dizer: ei, mas aquele lá não é o Zezinho, aquele que engraxava sapato na rua da esquina? É ele mesmo. Mas como que ele está lá em cima do trono e eu estou aqui embaixo? Porque o Zezinho andava em fidelidade a Deus. O Zezinho não abria mão para o pecado. O Zezinho, quando o pecado via o encontro dele, ele fugia. Se abrigava aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. No dia do juízo final, Deus vai pegar aqueles feiticeiros que ficam nas esquinas de rua, nas encruzilhadas, oferecendo os seus despachos. Estão ali tentando destruir casamento, destruir vida, matar pessoas, infernizar a vida de pessoas. No dia do juízo final, a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros. Ah, pastor! No dia do juízo final, ficarão de fora os efeminados. Que é isso, pastor? Está escrito. Romanos capítulo 1, versículo 25, versículo 26, versículo 27. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21. Ficarão de fora todos aqueles que estão escritos ali. Feiticeiros, ladrões, roubadores, mentirosos, efeminados. Toda essa raça ficará de fora. Pastor, se eles não se arrependerem, ficarão de fora. No dia do juízo final, você está achando que aqueles que são adoradores de imagens, que estão aí enganando as nações, vai estar lá sentado no trono, como senta aqui nessa terra? Eles vão estar junto com Satanás diante do trono de Deus. E Deus naquele dia vai julgar a peleja com justiça. No dia do juízo final, quantos que se meteram na política e foram infiéis? Por que foram infiéis? Porque a ganância do homem hoje, o homem quer terra, o homem quer casa, o homem quer prata, o homem quer ouro, o homem quer dinheiro, o homem quer mais, quero mais, quero mais. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Quantos coitadinhos que estão ali trabalhando, lutando no seu pedacinho de terra. Aí vem aquele ganancioso e chega aqui e diz: olha, essas terras aqui tudo vai ser minha. Ah, mas isso aqui é herança de meu pai. Aí contrata lá uma meia dúzia de jagunço que dá tiro no pé dele, bota ele para correr, manda ele para fora e toma a terra dos pequenos. Mas no dia do juízo final, Deus vai meter o dedo no queixo daquele grandão e vai dizer: quem é você aqui agora? No dia do juízo final, igreja de Deus, a Bíblia diz que até os anjos que não guardaram o seu principado vão estar ali para ser julgados. E o homem? Como vai ficar a sua situação? Você que não consegue se libertar da prostituição, irmão. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, ponha-te de pé, deixa Deus operar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração. Ainda há tempo para mudar de vida. No dia do juízo final, Caim vai estar lá diante do Senhor.
Deus vai olhar para Caim e vai dizer: está vendo aí, Caim? Eu não falei para você? Se você fizesse o bem, haveria aceitação para você, mas o que você preferiu? Aí está. Hoje você vai ser julgado, porque o sangue de Abel clamou. Foi Jesus que falou: o sangue de Abel clama. Deus falou que o sangue de Abel clamava. E no dia do juízo final vai estar lá Caim, com a marca que Deus colocou nele. E todos vamos conhecer. Quem é esse aí? Esse é Caim. Vai estar lá. No dia do juízo final, Jezabel vai estar lá. Tanto Jezabel, aquela que era esposa de Baal, quanto aquela profetisa lá de Apocalipse capítulo 2, vão estar juntinho lá. Ah, pastor, Balaão também vai estar lá, o falso profeta, que entrou dentro dos lares profetizando mentira e falsidade. E o Senhor disse: tem aí aqueles que seguem a doutrina de Balaão. No dia do juízo final, eles estarão diante do trono de Deus. No dia do juízo final, irmãos, serão abertos livros. E aí então as obras dos homens vão ser reveladas, se não tiverem se arrependido. Já imaginou? Já imaginou a câmera de Deus? Aquela câmera super 10 milhões? Que enxergou as 4 paredes daquele motel. Está lá aquele irmãozinho, aquela irmãzinha. Hã? Ali, fungando para lá, fungando para cá. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém ouviu. Eu estou criando uma netinha que tem 4 anos. Estou criando uma netinha que tem 4 anos. Mas no dia que chegar um cabra na minha casa e quiser fazer nheco-nheco, feco-feco, eu vou quebrar a fuça dele. Ah, mas vou. Porque a Bíblia me ensina para ensinar o menino o caminho que deve andar. E ela vai levar uma cintada também. No dia do juízo final, Deus vai chamar e vai dizer: meu filho, esta foi a tua vida. Vai chegar o momento que Deus vai olhar para aquele irmão que era o santão da igreja e vai dizer: olha aqui, vem cá, agora chegou a tua vez. Ah, Senhor, por favor, assim não. O Senhor vai dizer: passa tudo. Aí vai começar a passar a história da sua vida. Sabe, meus irmãos, o juízo final vai ser a reunião mais terrível da história. Porque no juízo final não haverá misericórdia. Nesse julgamento a misericórdia não vai triunfar. Porque no dia do juízo final, imagine vocês, quantos bilhões e bilhões de seres que estarão ali diante do trono de Deus. Aqueles mais antigos, mais remotos, estarão ali. E cada um será julgado com justiça, porque Deus é justo. Hoje nós pregamos e ensinamos, porque hoje há a oportunidade do arrependimento. Quantos filhos que são rebeldes aos pais? Filhos que brigam com os pais, que batem nos pais, xingam palavrões, lançam palavras pesadas sobre o seu pai e sobre a sua própria mãe. E quando chega dentro da igreja, naquela hora de cantar, ali a pessoa olha para você e diz: puxa, mas olha que crente abençoado. Ainda bem que Deus falou para Samuel, né? Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. E nós estamos vivendo esta época. Época de crente brabo. Época de crente que gosta de andar armado. Época de crente violento. Época de crente brigão. Se a pessoa passar e encostar nele, ele já está pronto para poder sair e bater. Que isso, irmão?
Arrependei-vos, diz o Senhor. Arrependei-vos. O momento que nós estamos vivendo é um momento de conserto com Deus. Aquele que está desconcertado, levanta e chega ao Senhor e endireita a vida. Aquele que está afastado, deve correr e dizer: Jesus, me aceita, Senhor, eu estou voltando para os teus pés. Aquele que não aceitou a Cristo, deve dizer: Senhor, eu te aceito como Salvador. No dia do juízo final, irmão, se não houver arrependimento, quantas esposas de crentes, ou seja, quantas mulheres, servas de Deus, que vão estar sentadas no trono com Jesus, e vai ver os maridos lá diante dela, diante do trono. Aquele marido que batia na mulher, porque ela vinha para a igreja. Aquela mulher que saía lá chorando e gemendo, carregando consigo a sua cruz, dizendo: Senhor, a minha cruz eu devo carregar, mas do Senhor eu não deixo. Chegava em casa: onde você foi? E era tranco, era empurrão, e muitas vezes batia e machucava. Porém, essa irmã perseverou. Da mesma sorte, quantos maridos saíram de casa para a igreja, e quantas vezes chegava em casa, só ouvia palavrões, xingos e tantas outras coisas por aí. Aí vai cumprir a palavra do Senhor que diz que no dia do arrebatamento 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Cuidado, marido. Eu sei que é violento com a esposa. Eu sei que tem um ciúme desvairado. Um ciúme possessivo. Cuidado, mulher. Você que tem um ciúme possessivo. Una-te, vamos buscar a Deus. Busque ao Senhor enquanto pode achar. Ainda não é o dia do juízo final, mas Ele vem. Ele vem, Ele está chegando. Porque Deus é fiel na sua palavra. No dia do juízo final, presta atenção aí. Quantas crentes que foram para aquelas clínicas de aborto. Ninguém viu. Ninguém sabe. Inventou uma viagem de 3, 4 dias, uma semana. Vou fazer um acampamento na casa da minha amiga. Eu tenho que estudar. E foi lá para a clínica de aborto. Chegou lá e disse: doutor, tira depressa que eu não aguento mais. No dia do juízo final, se Deus perguntar para você: ô minha filha, está tudo bem? Senhor, está uma maravilha. Como está maravilha se você está diante do trono? Se você não está no altar, como é que está maravilhoso isso? Cadê os menininhos? Eu estou sentindo falta de 2 aqui. Era 5, só vejo 3. Cadê os outros 2? Ah, Senhor, sabe aquela época lá? Naquele governo do PT o negócio estava brabo demais. E antes, Senhor, só lembra do plano cruzado, que a inflação chegava a 83% no mês. Como é que eu ia ter condição de criar uma família tão numerosa? Aí o Senhor vai chamar um anjo, né? Talvez seja até o Joaquim. Talvez vai chamar um anjo por nome de Joaquim. Vem cá, Joaquim. Abra a minha palavra aí. O que é que está escrito aí? Ele vai abrir a palavra e vai dizer: Senhor, aqui está escrito: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passa fome ou tem necessidade de pão. Ah, Senhor! Agora vamos olhar mais uma coisa. Vamos ver o livro aí. Vê se o nome dela está no livro da vida. E todo aquele que não foi achado o seu nome no livro da vida, foi lançado, jogado, atirado com muita força no lago de fogo. O lago de fogo, pastor, até o inferno vai ser jogado lá. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos fala, lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 13,
sobre um querubim chamado Lúcifer. Lá em Isaías, no capítulo 14, a Bíblia descreve ele como um querubim ungido. Esse mesmo querubim ungido, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, diz que ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus e foi fazer guerra contra Deus. Quando ele foi fazer guerra contra Deus, a Bíblia diz que a terra era como o jardim de Deus. Ezequiel 28, versículo 13 e 14. Quando ele perdeu a peleja, ele foi atirado na terra. Esta terra que você está nela. E esta terra que era como o jardim de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz a Bíblia que a terra agora estava sem forma e vazia. Por que sem forma? Porque nas escolas estão ensinando que um grande meteoro chocou contra o planeta e extinguiu toda a vida que havia sobre o planeta. Mas na verdade não foi um grande meteoro. Foi simplesmente Lúcifer, o querubim ungido, com os demônios, os anjos caídos. Quando eles perderam a batalha, eles foram atirados nessa terra. E o choque deles nessa terra, Ezequiel 31, versículo 16, diz que até as árvores que havia sobre o planeta, elas foram tragadas para o centro da terra. E aí o planeta ficou sem forma e vazia. A terra estava desolada. Por quanto tempo? A Bíblia não diz. Mas a arqueologia está dizendo para nós. A arqueologia está dizendo, encontramos uma ossada de dinossauro de 550 milhões de anos. Essa guerra aconteceu por aí. Talvez até antes. Eu quero que você saiba de uma grande verdade. Que este querubim ungido, a unção dele era tão grande, o poder dele tão grande, que quando ele chocou na terra, a terra perdeu a sua forma com o impacto deste querubim sobre a terra. Há uma hierarquia angelical na Bíblia. A Bíblia diz para mim que um anjo é cerca de 185 mil vezes mais poderoso do que um homem. O arcanjo, 7.000 vezes mais poderoso que um anjo. O querubim, 7.000 vezes mais poderoso do que o arcanjo. E existe a quarta hierarquia, que são os serafins. A primeira menção deles está em Isaías capítulo 6. Os serafins, eles não são anjos. Eles não são querubins. Eles não são arcanjos. Eles são seres de fogo por dentro e por fora. Os serafins não têm perna esquerda, só têm perna direita. Os serafins, eles têm 4 cabeças. E são seres de fogo por dentro e por fora. Se ele olha para você, é o rosto de um homem. Porém, para trás, é o rosto de uma águia. Porém, para esse lado, é o rosto de um leão. Então eles são assim, 4 rostos. É como uma catraca no pescoço. Se ele vira para cá, é um leão. Se ele vira para cá, uma águia. Se ele vira para cá, é um homem. E assim são os serafins. Os serafins, eles não conhecem palavras. Eles conhecem apenas algumas palavras. E eles mencionam eternamente estas palavras. Kadosh. Kadosh, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Esses são os serafins. Serafins não podem descer nesta terra. Querubim não pode descer nessa terra. O arcanjo pode, é o príncipe da nação eleita. E anjos estão passeando aqui entre nós. Os serafins, queridos irmãos,
Eles têm 6 asas. Com 2 ele cobre o seu rosto. Com 2 eles voam. E com 2 ele cobre os seus pés. Talvez você diz, por que cobrir o rosto? Porque aquele que está no trono é mais santo do que eles. E no dia do juízo final, eu fico aqui comigo imaginando seres humanos feitos do pó da terra, que blasfemam de Deus, que mentem usando o nome do Senhor, que falam mentiras tentando enganar o anjo da igreja, que saem, prostituem, adulteram, roubam, enganam. E diante do trono de Deus, está ali cercado com os serafins, seres de fogo puro, que se apenas passar na atmosfera da nossa terra, esse planeta explode por causa do poder e da santidade que há em suas vidas. Talvez você diz, pastor, não há contradição, porque Jesus esteve aqui. Sim, não há contradição. Quando os serafins tocaram a brasa viva nos lábios do profeta Isaías, a Bíblia diz assim, lá no capítulo 6 de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o trono do juízo. Isaías também viu. E o seu séquito encheu toda a casa de glória. O que é o séquito do Senhor? É a orla do manto do Senhor. Imagine você comigo. Isaías, quando viu no terceiro céu, a orla do manto de Deus começou a crescer, e foi crescendo, e os anjos, os querubins, os serafins, arcanjos, quando viu a orla do manto crescendo, eles abriam o caminho para a orla do manto passar. E a orla saiu do terceiro céu, e entrou no céu dos astros, dos planetas, das galáxias. E quando a orla do manto de Deus vai passando, os planetas abriam o caminho. Constelações, galáxias inteiras abriam caminho para a orla do manto do Senhor passar. Quando chegou no céu atmosférico, que é o primeiro céu, onde está cercado de nuvens de demônios, eles olharam e diziam, a orla do manto do Senhor. E a demônio fugindo para tudo quanto é lado. E a orla do manto passava. E sabe aonde a orla do manto foi? No santuário de Deus. E lá estava o profeta Isaías. E a orla do manto chegou ali e encheu toda a casa de glória. Foi onde o serafim pegou aquela tenaz, aquele alicate de ferro, e pegou aquela brasa viva do altar. E onde passou a orla do manto do Senhor, o serafim desceu e tocou no lábio do profeta Isaías. Cuidado, profeta. Isaías era homem de Deus, diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a visão do profeta Isaías foi a visão do apóstolo João. Só que agora o apóstolo João vê o trono branco, mas já para o juízo final. Onde você vai estar naquele dia? De que lado você está? Você vai estar no trono ou vai estar de frente do trono? Deus não quer saber se você é filho de crente. Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre. Isso não interessa para Deus. A única coisa que vai interessar para Deus é quando Ele mandar conferir, no versículo 15. Todo aquele que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, o negócio vai pegar para o teu lado. Vai sobrar para você. Então hoje você pode mudar o quadro da sua vida. Hoje você pode se render a Cristo, se humilhar diante do Senhor. Ah, pastor, mas todo mundo vai olhar para mim. É melhor olhar agora, porque naquele dia a situação vai ser difícil demais.
No presente momento, nós temos 2 intercessores. Sem contar o terceiro que está sentado aqui, né? Mas o primeiro intercessor, diz a Bíblia que ele está à destra do Pai, intercedendo por todos aqueles que se chegam a Deus. E aqui na terra, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E ainda aqui na terra, tem o pastor, que pelas madrugadas, com certeza, ele está lá gemendo e chorando diante de Deus pela sua igreja, que Deus confiou nas suas mãos. Onde você vai estar nesse dia? Onde você vai estar nesse dia, querido? O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, antes do grande e terrível dia do Senhor. Porém agora, imagine você, que deixe de vir para a igreja, porque tem a sua novela preferida. Deixe de vir para a igreja, porque tem uma atividade maior do que adorar ao Senhor. Deixe de vir para a igreja, porque tem algo para fazer, e Deus está em segundo plano. Arrependei-vos. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, preste muita atenção, irmãos. Deus não é cruel, Deus não é tirano. Em sua infinita misericórdia, Deus tem colocado um santuário em tudo quanto é lugar para facilitar a sua presença na casa dele. Se Deus colocou aqui 3 dias para você, então corra para a casa de Deus, seja o primeiro a chegar. Se o anjo da igreja diz: meus filhos, dia tal eu quero vocês aqui, eu quero orar por vocês, venha, venha. Mas eu me lembro que a Bíblia, ela faz uma menção muito séria. Ela diz no capítulo 55 do profeta Isaías, que é para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe o que significa isso? Vai chegar um momento em que não mais será encontrada a presença do Senhor para buscar. E a descrição da Bíblia é terrível. A Bíblia diz: irão vagabundos. Como é que é, pastor? É isso mesmo que eu ouvi? Foi Deus que falou. Não torce o beijo para mim não, hein? Foi ele que falou: irão vagabundos de uma parte para outra buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Por que não vai encontrar? Lá em Provérbios, no capítulo 1 e 2, porque estendi a minha mão todos os dias e não houve quem desse atenção. Clamei, mas não quisesse me ouvir. Agora, quando chegar o seu aperto, a mim clamarão, mas eu não vos ouvirei. Ah, pastor, mas isso é duro demais. Duro? Duro está lá em João no capítulo 6. Quando Jesus falou: olha, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Aí chegou uma turma e dizia: esse discurso é muito duro, vamos embora. Abandonaram a Jesus. Aí chegou Pedro depois e falou: Senhor, não dá para o senhor melhorar um pouquinho esse discurso não? Está duro demais. Jesus olhou para Pedro: você não quer ir junto com eles também não? Se quiser pode ir. Aí Pedro parou, refletiu: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, é melhor ficar com o Senhor. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Aleluia. Sabe qual é o problema do homem? Sabe qual é o problema do homem? É o amanhã. Tem até um passarinho aí, né? Uma criatura de Deus chamada Bacurau. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. E tem crente desse jeito.
Seu problema é amanhã. Você nunca leu na Bíblia que o amanhã não te pertence, meu filho? A Bíblia diz que ontem é história, hoje é presente de Deus para nós, e amanhã pertence a Deus. Quando amanhã chegar para você, você vai acordar, você vai ver que você ficou no hoje. O amanhã está um passo na sua frente. E assim vai ser sempre. Quando o dia amanhece que você desperta, o amanhã está na sua frente. Porque o amanhã é futuro, pertence a Deus. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Que nem aquela historinha, né? Tem pessoa que diz, meu Deus, olha, pode deixar, mas o ano que vem eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer. Por que o ano que vem? Comece agora. Amanhã a gente não sabe nem se vamos estar aqui nessa terra, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Você está pensando que o dia do juízo final é brincadeira? No dia do juízo final vai ser uma coisa tão séria, que de acordo que cada um for julgado, olha, ele vai perder a força da gravidade que segura ele, ele vai ser tragado. E lá embaixo no abismo, o lago de fogo, a profecia bíblica diz, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Do que a Bíblia está dizendo? Que bicho é esse que a Bíblia está dizendo? Isso é uma outra história, que se nós entrarmos nela aqui, nós vamos ter que entrar por noite adentro, sobre a origem do mal. Eu não falo mal consequência, mas eu falo origem, o mal com U. Esta é a origem. E o mal com L é uma consequência de um mal maior. O lago de fogo é para ele. E Satanás, de uma forma enigmática, nós não entendemos como, quando ele era guardião lá no jardim de Deus, ele absorveu todo o mal sobre si. Você se lembra o que Deus falou para Adão lá no jardim do Éden? De tudo que tem aqui você pode comer livremente, mas daquela árvore ali, não. Porque no dia que você comer, você morre. De uma forma enigmática, o mal estava contido em uma forma de árvore, que o homem não podia tocar nem comer. Assim aconteceu lá em Ezequiel 28:13. Ele conseguiu absorver todo o mal e foi fazer guerra contra Deus. Você já leu na Bíblia alguma vez que Deus tem inimigo? Deus tem inimigo? Tem alguém que se compara ao Criador? Deus está acima dos céus. Que isso, pastor? Salmo 113. Diz que Deus se encurva para olhar os céus e a terra. Dá para você entender o tamanho do Deus que você serve? Um Deus que se encurva para ver os céus e a terra. E Satanás, né, foi querer fazer guerra contra ele. É um cabra besta mesmo, não? Querer enfrentar o Criador. Agora, no dia do juízo final, se você estiver sobre o trono, você vai ver o varão lá. Foi Isaías que falou, Senhor, quem é este varão aí? Aí o Senhor diz, esse é o que debilitava as nações, que tirava as forças dela e fazia estremecer os reinos. Mas ele vai estar acorrentado, preso, e naquele dia ele vai ser jogado na presença de todos, lá no lago de fogo. Queridos, não faça companhia ao diabo no lago de fogo. Hoje você pode mudar o destino da sua vida, porque você é livre para escolher o que você quer. Você quer mudar a decisão da sua vida hoje? Se você está afastado, volte. Se você está andando errado diante de Deus, se conserte. Se você não recebeu a Cristo como Salvador, receba-o aqui agora. Por favor, amados, se coloquem de pé. Em nome do Senhor Jesus. No dia do juízo final, você não terá a chance que você tem hoje de escolher o lugar que você quer passar a eternidade. Enquanto Deus promete para você que esse céu não existirá mais, essa terra não existirá mais, porém,
No capítulo 21 de Apocalipse, ele diz: eis que eu crio um novo céu e uma nova terra, onde habitará justiça e paz eternamente. Se esse aqui não vai existir, se esse céu não existirá mais, então você tem que saber para onde você vai. Eu quero convidar aqui diante do altar do Senhor, meu Deus, todos vocês que estão afastados do Evangelho. Tem alguém aí entre vocês? Eu vou até descer aqui com a permissão dos amados. Em nome do Senhor Jesus, obrigado. Eu quero saber que igreja você é. Se você está fraco, não está tendo força de servir a Deus, vem aqui para me orar por você. Se você acha que a sua situação momentânea está em risco de perder a própria salvação, humilha-te diante de Deus. Deixa Deus mudar a sua sorte. Deus muda a sua sorte. Pastor, vai valer a pena? Sim, vai valer a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Alguém mais entre vocês, amados, quer tomar uma decisão nessa noite com Deus? Esse é o dia que Deus fez para você. Vem, minha filha, por favor. Venha em nome do Senhor Jesus. Chegai-vos a Deus. Eu estou aguardando em nome do Senhor Jesus, porque o mais importante nessa noite é o que Deus quer fazer na sua vida. Se alguém perguntar: pastor, valeu a pena só estar em Itaguaí hoje? Não tem o preço de um resgate de uma alma. Não tem. Esse galardão é muito grande. Tem mais alguma pessoa aqui entre vocês? Esse é o seu momento com Deus. Tem mais alguém afastado do caminho do Senhor? Tem alguém que se esfriou? Não é que você se desviou, você está nem barro nem tijolo. Está que nem o filho pródigo, né? Deu uma passeada por lá, mas agora quer voltar. Mas o que é que eu faço? Estou com vergonha. Olha, pega essa vergonha, bota no bolso furado e venha para cá em nome de Jesus. Bota essa vergonha no bolso furado. Em nome do Senhor, venha para cá. Tem mais alguma pessoa entre vocês? Em nome do Senhor Jesus. No dia do juízo final você não vai ter essa chance. Você não vai ter. E olha, tem uma coisa pior ainda do que esse dia. O que é? Morrer agora sem Cristo. Porque aí o negócio vai pegar. Aí não tem jeito de escapar. Deixa eu orar. Aqui tem 3 irmãs, é isso? Vocês estão voltando para Cristo, minhas irmãs? É de coração essa decisão? Está se consertando com Deus. Que bênção, minha filha. Isso é muito bom. A melhor coisa que alguém pode fazer é isso: humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, que Ele ao seu tempo te exaltará. Confia no Senhor. A maior prova de coração que nós podemos dar para Deus é permanecer firme no santuário, coberto pela oração do pastor. Aí as bênçãos do Senhor virá na nossa vida com o passar dos dias. Tudo que nós desejamos, Deus vai nos dando conforme a nossa capacidade de administrar. Amém? Feche os seus olhos. Levante as suas mãos para cá. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estão as minhas irmãs na sua presença, Senhor, reconciliando, se consertando diante de Ti. E eu estou entregando nas suas mãos, juntamente com a oração da igreja e do nosso amado pastor, Senhor, desta localidade. Pai querido, valeu a pena estar aqui, Senhor, porque hoje está em festa nos céus por causa dessas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, que o nome dessas minhas irmãs volte a brilhar no céu, no livro da vida, para a honra e para a glória do seu eterno nome. Assim, ó Pai, nós entregamos em suas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. A maior prova que vocês podem dar para Deus é vocês permanecer firmes, amando ao Senhor e guardando a sua palavra. A Bíblia fala em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Amém? Deus abençoe vocês. Próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver vocês aqui. Em nome do Senhor. Tá bom? Vamos aplaudir ao Rei com muita alegria. Deus abençoe. Mais forte os aplausos para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Queridos, nós vamos agora fazer as considerações finais, orando e abençoando a vocês no nome do Senhor, com a permissão do nosso amado pastor. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, nosso amigo, irmão em Cristo, irmão Sérgio, né? Serginho, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe muito, viu? Foi bom. Hoje foi o dia que Deus te usou para resgatar 2 almas para Ele. Esse galardão não é meu, esse galardão é teu. Dai honra a quem tem honra, diz a Bíblia. Deus abençoe você juntamente com sua família. Meu amado pastor, obrigado por esse carinho em nome do Senhor Jesus, né? Eu nem me conhecia, me abriu a porta para estar aqui, falando sobre o juízo final ainda. Meu Deus do céu. Aos irmãos, eu não sei se os irmãos me conhecem aqui, alguns talvez, né? Passei aqui em Itaguaí há uns quase 30 anos atrás, e depois de tanto tempo, estou voltando aqui, né? Água boa, né? A gente acaba voltando para beber. Meus amados, vamos agradecer ao Senhor. A hora se foi e nós não podemos passar do horário estabelecido. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por essas canções maravilhosas, por esses louvores, por tudo que foi feito nessa noite. Senhor, muito obrigado. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer-te, ó Deus, por haver nos concedido tamanha honra, Senhor, tamanha bênção de estar no santuário do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, irmão Serginho, Senhor, o qual o Senhor usou para nos trazer nessa noite, aqui no seu santuário. Deus querido, toma a sua igreja, cada um dos seus filhos em suas mãos. Aqueles, ó Deus, que vão meditar nessa palavra e ainda tomarão a decisão com o Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecemos a Ti e os abençoamos com a sua palavra. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos dizem amém? Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.